Bem-vindo ao curso de instrumentação do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, ao vídeo da aula prática da semana 9. Neste vídeo, falaremos sobre calibração de um acelerômetro. Então, veremos na prática como calibrar um sensor e, mais especificamente, um acelerômetro piezoelétrico. Vamos utilizar, então, um acelerômetro da marca PCB, modelo 352C33. Vamos utilizar também para calibrar o acelerômetro um calibrador da marca PCB 394606. E utilizaremos também um sistema de aquisição de dados da National Instruments 9234, aquela placa de aquisição que a gente já vem trabalhando com ela ao longo do semestre. E visto que o sensor que vamos utilizar, o acelerômetro que vamos utilizar, ele é ICP, então, e visto também que a placa é IEPE, né, conforme a gente já discutiu na aula teórica, o fato de ser ICP o acelerômetro ele já tem dentro dele um circuito, né, condicionador de sinais que vai transformar ali a carga elétrica em tensão elétrica, né? E a placa, por ser IEPE, ela já vai energizar esse sensor. Então a gente pode ligar, portanto, né, a placa diretamente no sensor, sem a necessidade aí de outros condicionadores de sinais. Então temos aqui a imagem do nosso acelerômetro, que a gente vai utilizar, né? Aqui uma foto mais aproximada do sensor. Então percebam que ele é um sensor, né, do tipo ICP, da marca PCB. Né? Aqui nós temos o serial number dele, né, o número de série dele. Aqui a gente tem embaixo aqui um parafuso que vai servir para a gente prender, para a gente fixar o acelerômetro na estrutura que a gente está querendo medir. E do lado daqui nós temos ainda uma rosca aqui que é onde a gente encaixa o fio. Então percebam, embaixo então nós temos um parafuso que vai permitir que a gente fixe o acelerômetro onde a gente quer medir a vibração, e aqui é onde a gente coloca o fio. Então é um fio um cabo do tipo coaxial, né? Ou seja, ele tem um fio interno que é onde passa o sinal, e tem uma malha externa que é a malha do terra. Então na ponta daqui a gente tem um conector que tem apenas um fio dentro, que é onde passa o sinal, porém a malha externa do cabo aqui está conectado na malha externa aqui do sensor, e de tal forma que a própria carcaça aqui desse conector BNC, que é o nome dele, já faz o papel do terra. Tá? Então, sinal no pino central, né, no fio central, e a carcaça aqui servindo como o fio do terra. Além disso, dentro da caixinha do acelerômetro, quando a gente compra, vem ainda esses dois itens aqui. Ó. O da esquerda é a carta de calibração, tá? Que a gente vai discutir ao longo dessa aula aqui. Mais para frente eu entro em maiores detalhes. E aqui eu tenho uma cera, né, que vem nessa caixinha, que também serve para fixar o acelerômetro na superfície que eu quero medir a vibração. Então tem diferentes maneiras que eu posso fixar o sensor numa estrutura. Eu posso parafusar aqui com esse parafuso que tem aqui na base. Eu posso tirar esse parafuso aqui e passar um pouquinho dessa cera aqui na base do sensor e assim grudar na estrutura que eu quero medir a vibração. Posso colar até mesmo com Super Bonder, né, que é uma cola que vai fixar melhor aí. E depois eu posso vir aqui com uma chave, né?
Se eu pegar uma chave de boca aqui, ó, perceba que ela tem uma base aqui hexagonal. Se eu colocar a chave de boca aqui e girar, eu consigo soltar o acelerômetro caso ele seja colado com um super bonder, tá? A influência, qual a vantagem de cada um desses tipos de fixação, a gente vai ver na próxima aula teórica, tá? Que é quando a gente vai falar ali da faixa de leitura do sensor. Mas já adiantando para vocês, quanto mais fixo tiver o sensor na base, né, onde eu quero medir, melhor vai ser a leitura do sensor, menos influência ele vai ter de fatores externos, a faixa de leitura vai ser maior, enfim. Então, com a cera eu consigo fixar, mas não tão perfeitamente como com cola super bonder ou mesmo parafusado aqui, enroscado com esse parafusinho aqui que vem na base, tá? Então, eu tenho aqui um sensor, ele já é RCP, como já falamos, o sinal já vai sair aqui no cabo, o cabo eu já posso ligar diretamente na nossa placa de aquisição, como eu vou mostrar para vocês a seguir, tá? Antes de mostrar a placa, apenas mostrando aqui para vocês o calibrador do acelerômetro, tá? Esse equipamento aqui, né, ele serve então para a gente fixar o acelerômetro aqui em cima, ó. Então perceba que eu tenho uma rosca aqui que eu posso parafusar o acelerômetro aqui em cima para ficar bem fixo. Posso ainda, como já disse, né, das diferentes formas fixar o acelerômetro aqui em cima. E depois eu venho aqui e ligo, e esse calibrador ele vai começar a vibrar nessa direção aqui em cima. Então essa superfície aqui, ó, vai começar a vibrar para cima e para baixo, tá? De que maneira que isso aqui vai vibrar? Vai vibrar de acordo aqui, ó, com as especificações desse calibrador, ó. Então o sinal de vibração é um sinal harmônico, tá? Com amplitude de 9,8 metros por segundo ao quadrado e frequência de 159,2 Hz, tá? Então o sinal, a maneira como isso aqui vibra é sempre dessa maneira aqui. É sempre de maneira harmônica, sempre de maneira que a amplitude seja 9,8 metros por segundo ao quadrado e a frequência 159,2 Hz, tá? Na verdade, aqui eles arredondam, tá? A frequência sem o arredondamento aqui é 159,15, tá? Então é norma, tá? De calibração de acelerômetro. Sempre que eu for calibrar, eu preciso de ter um calibrador vibrando com amplitude de 1G, né? Ou 9,8 metros por segundo ao quadrado, e frequência de 159,15 Hz, tá? Aqui ele ainda coloca a máxima carga que ele suporta, então o peso, né, máximo que pode estar aqui sobre essa superfície, né, é uma massa aí, na verdade, de 210 gramas, tá? Então não posso colocar nada mais pesado aqui em cima, porque senão eu posso danificar o meu calibrador, tá? Então a PCB, a mesma marca do acelerômetro, desenvolve o calibrador para a gente poder testar e calibrar o nosso sensor. Então a instrumentação nesse caso é bem simples, tá? Não requer então nenhum condicionador de sinais. Então eu posso jogar o sinal na saída do sensor diretamente para a entrada da placa. Então o sinal que sai do sensor já vai entrar na placa. A placa, que é o nosso conversor analógico digital, vai digitalizar o sinal e enviar para o computador via esse cabo preto aqui, que é USB, tá? Então fixo o acelerômetro em cima aqui do calibrador, conecto o cabo na placa de aquisição, conversor AD aqui, e do conversor AD eu já jogo o sinal para a tela do nosso computador. Então, mais uma vez vamos utilizar aí o MATLAB, baseado nas aulas que a gente já teve aí de aquisição de dados. Não muda nada, tá, pessoal? Então vai ser mais uma recordação aí, uma revisão de tudo que a gente já falou para trás, tá? Primeira coisa, vamos no MATLAB na tela principal dele e digitamos DAC.getDevice. Esse comando vai nos retornar aqui então
o Device ID, que a gente vai precisar para colocar lá no nosso código, tá? E as demais características, como a gente já discutiu lá na aula de conversor analógico digital de placa de aquisição, tá? Então, você que já assistiu há um bom tempo aí, queira rever, basta ir lá na aula de conversor analógico digital, placa de aquisição e dar uma recordada de como que a gente fez isso aqui. Então, a gente vai precisar dessa opção aqui, desse Device ID, para o nosso código. Está aqui o nosso código, tá? É o mesmo código que a gente usou lá naquela aula passada, quando a gente falou de conversores AD. Eu apenas destaco aqui para vocês aquilo que precisa ser alterado nesse código aqui, né? nessa prática, nesse experimento. Então, como sempre, a gente precisa ajustar a frequência de aquisição, número de pontos. Aqui a gente coloca o Device ID, que a gente obteve ali quando a gente digitou DAC.getDevice. Aqui a gente vai colocar o canal que a gente está conectando o nosso sensor. Então, no caso, eu estou conectando no canal 0, que é o primeiro canal lá da placa. E aqui a gente coloca o tipo da leitura, né? Que nesse caso é IEPE, visto então que a gente vai pedir para a nossa placa energizar o nosso sensor ICP. Tá? Quando a gente coloca IEPE, a placa já energiza diretamente o nosso sensor, eliminando aí a necessidade de um condicionador de sinais a mais. Tá? Daqui para baixo a gente não precisa alterar nada, tá? Nem aqui, nem aqui. Apenas os parâmetros aí da aquisição, depois os parâmetros para a gente plotar o sinal tanto no tempo quanto no domínio da frequência. Tá? Então, aquilo que a gente viu desde a primeira semana de aula, né? Como montar um vetor do tempo, como montar o vetor da frequência, aplica FFT, multiplica por 2, divide por N, pega metade do número de pontos, plota o ABS, para a gente ter aí o espectro do nosso sinal. E aqui, nessas últimas 4 linhas, a gente está salvando o nosso sinal no domínio do tempo e no domínio da frequência em um arquivo TXT, em 2 arquivos TXT separados, na verdade. O primeiro aqui vai gravar um sinal, né, vai gravar 2 colunas de dados, sendo a primeira coluna os instantes de tempo, no qual foram adquiridos os dados, de DT em DT, né? E na segunda coluna, a amplitude do domínio do tempo. E da mesma forma, para o domínio da frequência, no arquivo sfrec.txt. Então, caso a gente queira, depois que fizemos o teste aí, carregar esses dados e pós-processar eles, a gente pode, a partir dos dados aqui gravados em TXT. Ok? Só recordando, né, para esse código aqui do MATLAB funcionar, a gente precisa ter um outro arquivo, né? Esse aqui você pode chamar aí o nome que você quiser, a rotina principal, né, que a gente vai rodar. Porém, na mesma pasta precisa ter um arquivo chamado plotdata, né, que é o nome dessa função aqui, plotdata.m, e o conteúdo desse arquivo é exatamente aqui essa função auxiliar que o MATLAB precisa para poder fazer a aquisição dos dados aqui, plotdata. Tá? Então, a gente chama essa função nesse comando aqui. Tá? Bem, basta então ajustarmos aí, então, esses parâmetros que eu destaquei aqui em vermelho, darmos o play aí no MATLAB para começar a aquisição dos dados. Tá? Apenas algumas observações. Pelo fato de usarmos a função IEPE, devemos descartar a primeira aquisição. Então, a gente vai adquirir uma vez e vai ignorar essa primeira aquisição. Ela não nos oferece nenhuma informação relevante, visto que na primeira aquisição todos os sistemas eles apenas são energizados. Então, a primeira vez que eu dei o play no MATLAB, a placa de aquisição vai energizar o sensor, né? E aí o sensor ainda não vai estar adquirindo corretamente os dados. Então, ao final aí da primeira aquisição, a gente pode ir lá, deletar os arquivos TXT, fechar os gráficos que foram gerados nessa primeira aquisição e dar o play de novo, tá? Assim que a gente der o play pela segunda vez, aí sim os dados coletados são confiáveis e aí são corretos aí para a gente poder analisar. Tá?
Além disso, uma outra observação aqui, devemos colocar o calibrador sobre uma superfície que não irá vibrar, né? Então, é óbvio, se eu estou medindo vibração, eu tenho que eliminar a influência de vibrações externas sobre o meu sensor, né? O sensor está medindo tudo que é vibração que está ali na base dele, né? O que está na base dele? A princípio, apenas o calibrador. Mas se o calibrador está em cima de uma mesa que está vibrando, então o acelerômetro vai medir a vibração do calibrador e da mesa que está vibrando. Então é importante que a gente isole esse calibrador, ou a gente coloca em cima de uma bancada especial que a gente tem lá no laboratório, que se chama mesa inercial, tá? Serve exatamente para isolar essas vibrações externas. Ou se a gente está fazendo em algum outro local, a gente pode colocar o calibrador numa superfície rígida, no próprio chão aí, que não, a gente sabe que, no caso, não vai estar vibrando. A não ser que está passando, né, alguma máquina, tem alguma máquina trabalhando perto e aí a vibração pode vir para o solo. Então, a gente precisa isolar também do chão nesses casos, tá? Então, é só ficar atento a esses detalhes. O calibrador desliga sozinho após aproximadamente 1 minuto. Portanto, confira se está ligado antes de adquirir o sinal, tá? Então, às vezes é muito comum que você liga o calibrador e aí faz a primeira aquisição e aí descarta essa primeira aquisição, como já falamos, e dá o play para adquirir de novo. E aí o calibrador desligou. E aí você não adquire nada porque ele já não está mais funcionando, certo? Então, fique atento aí. Se for preciso, desliga e liga o calibrador, porque aí ele novamente vai funcionar por aproximadamente aí 1 minuto, tá? Antes de desligar de novo. Então, assim que a gente faz essa segunda aquisição, o resultado encontrado é esse aqui, ó. Então, o sinal no domínio do tempo, tá? Aqui 10 segundos de sinal, visto que eu coloquei o número de pontos 10 vezes maior que a frequência de aquisição, tá? Eu escolhi nesse caso aqui uma frequência de aquisição de 2560 e eu estou analisando um sinal de 159.1 Hz, ou seja, muito maior aí do que 10 vezes a frequência do sinal que eu quero analisar, tá? Então, tenho respeitado aí o teorema de Nyquist, bem mais do que o teorema de Nyquist, né? O mínimo que eu deveria adquirir para esse teste aqui seria 320, né? Arredondando aqui, para ter no mínimo 2 vezes a frequência do sinal que eu quero observar. Mas como eu quero observar a forma de onda corretamente, então eu adquiri aí com quase 20 vezes o número de pontos, tá? Quase 20 vezes a frequência do sinal para ter aí 20 pontos por período, que é suficiente para a gente ter aí, então, uma correta forma de onda do sinal. E o número de pontos eu coloquei um número par, né? Como a gente já discutiu lá na aula de erros de aquisição de dados. E também coloquei 10 vezes maior que a frequência de aquisição, apenas para ter 10 segundos de sinal. Tá? E também tem um DF de 0.1. Para que um DF de 0.1? Porque se eu quero enxergar 159.1 Hz, se eu quero enxergar depois da vírgula, eu tenho que ter um ΔF, né, uma resolução em frequência que me permita enxergar, né? Como eu disse antes, a frequência do calibrador é 159.15. Então eu não vou enxergar o ponto 15, eu vou enxergar ponto 1 porque o meu ΔF é 0.1. Se eu tivesse com ΔF de 0,01, eu teria o 159.15. Mas como eu estou com 0,1 de ΔF, então meus dados são arredondados aqui, a frequência do meu sinal é arredondado para 159.1, que está correto, não tem nenhum problema com relação a isso, tá? É apenas a precisão que eu quero aqui, que pode mudar. Poderia plotar também 159 apenas se eu tivesse com ΔF de 1 Hz, tá? Porém, a desvantagem de eu colocar 159.15, né, ter o ΔF de 0,01, é que aí eu vou precisar de 100 segundos do sinal, né? Todos os parâmetros estão amarrados, então se vocês fizerem as continhas aí, vocês vão ver que para um N 100 vezes maior do que um fs, eu vou ter um ΔF de 0,01, porém vou ter 100 segundos de sinal, tá? Então, apenas para simplificar aqui a nossa análise, eu adquiri 10 segundos de sinal com ΔF de 0,1
E aqui eu dei apenas um zoom, tá? No meu sinal. Peguei com o MATLAB, a lupinha ali, dei um zoom aqui no meu sinal para a gente poder enxergar melhor dentro desse. Esse aqui é o meu sinal total adquirido, né? Todo o meu sinal adquirido. E aqui apenas um zoom gráfico, tá? Eu não deletei o sinal, eu apenas aproximei aqui para eu poder enxergar melhor a forma de onda, tá? Então, o que a gente pode observar aqui? Então, o nosso sinal tem a frequência que a gente espera. Então, o meu sensor está medindo corretamente a vibração que está vindo ali do meu calibrador. Tá? Meu calibrador está vibrando de maneira harmônica com frequência de 159.15 Hz. E o que o acelerômetro mediu foi um sinal harmônico com frequência de 159.1 Hz. Então, dentro aí das simplificações dos parâmetros de aquisição, né, que não me permite enxergar o 0.01, eu estou com o sinal adquirido de maneira correta. Tá? Porém, o que a gente tem aqui no domínio do tempo? Se a gente observar, a gente está vendo um sinal com amplitude pico, menos pico, né, de mais ou menos 0.1 volts. Né? Bem, o que chega pela minha placa de aquisição que vai para a tela do computador é volts. A gente já falou sobre isso. Mas eu não quero volts, eu quero metro segundo ao quadrado. E eu sei que o meu calibrador está vibrando com uma amplitude de 9.8 metros segundo ao quadrado. Porém, o meu sensor está medindo 0.1 volts. Então, o que está faltando aí? Está faltando calibrar o sensor. Né? O que é calibrar o sensor? É passar a unidade aqui, né? A minha amplitude do sinal. Estou mexendo na amplitude quando eu calibro, não estou falando mais de frequência. A frequência eu já vi que está correta, então não tem mais o que fazer, apenas conferir que está correto. Estou falando agora da amplitude do meu sinal. Né? A amplitude do meu sinal está em volts e eu quero em metro segundo ao quadrado. O que eu preciso? Calibrar o meu sensor. Então, verificamos que a amplitude de pico do sinal é de 0. Para ser mais preciso, aqui dando ainda mais um zoom, 0.102, 0.1018. Então, estou arredondando aqui para 0.102 volts de amplitude mais ou menos pico. Né? E, porém, a gente deseja conhecer o valor em metro segundo ao quadrado. Então, como que eu vou passar de volts para metro segundo ao quadrado? A gente vai relembrar lá da aula de calibração teórica que eu falei para vocês do método de calibração direto. Né? O que é o método de calibração direto? É aquele método no qual eu conheço o valor que eu estou medindo. Né? Lembra lá, eu dei o exemplo da balança, né, que eu estava calibrando uma célula de carga. Então, eu disse para vocês que ali a gente colocava uma massa conhecida no método de calibração direto. E aqui? Aqui eu estou aplicando uma aceleração, uma vibração conhecida pelo meu calibrador, portanto, método direto. Eu já conheço qual é o valor da minha aceleração, né? E eu estou medindo o valor do acelerômetro em volts. Então, eu sei que quando não tenho aceleração nenhuma, quando o meu calibrador está desligado, eu não tenho um sinal de aceleração nenhum. Então, 0 volts para 0 metros segundo ao quadrado. E o que a gente viu aqui, ao medir a vibração do calibrador, é que quando o calibrador vibrava com 9.8 metros segundo ao quadrado, o meu sensor media uma amplitude de 0.102 volts. Né? Então, o que eu preciso fazer? Eu ajusto aqui uma reta de calibração, né? Passando por esses dois pontos. Então, essa reta, né? A equação da reta vai relacionar o quê? Volts no eixo X e aceleração no eixo Y. De tal maneira, então, que a minha aceleração vai ser um coeficiente angular, que eu estou chamando de X, vezes o valor em volts. Né? Seria um mais um B aqui, mas o B é zero, visto que o coeficiente linear é zero. Né? Então, para eu calcular o valor de X, basta eu fazer o quê? A aceleração dividido por volts, né, que vai ser 9.8, dividido por 0.102, que vai me dar aí 96.07. Esse é o valor, então, do meu coeficiente angular, ou ainda do que a gente chama aqui de sensibilidade. Né? O que é a sensibilidade? É exatamente esse fator de calibração, ou esse coeficiente angular aqui da reta. E nesse caso é 96.07. Tá? Unidade, vale a pena a gente entender qual que é a unidade desse 96.07. Eu não estou dividindo a aceleração por volts, então a unidade é metro segundo ao quadrado dividido por volts. Né? Então essa é a unidade aqui da minha sensibilidade. Então se eu perguntar para vocês qual que é a sensibilidade, qual que é o fator de calibração desse acelerômetro, você vai me falar 96.07 metros segundo ao quadrado por volts. Tá?
Então é assim que a gente calcula o fator de calibração, a reta de calibração e a sensibilidade aí do nosso sensor, né? Nesse caso aqui pelo método direto, visto que a gente conhece previamente o valor da grandeza que a gente está querendo medir, né? O valor que foi observado lá no calibrador, né? Mostrei para vocês lá que no calibrador está escrito amplitude do sinal 9.8 e frequência 159.15, tá? Então é assim que a gente calibra um acelerômetro. Falei para vocês que a gente ia voltar para falar um pouquinho mais da carta de calibração. O que é a carta de calibração? Esse papelzinho que vem aqui, ó, dentro da caixinha do acelerômetro, tá? Em geral, aí, a maioria dos sensores, né, eles possuem uma carta de calibração, ou seja, eles passam, o fabricante passa para você qual é a sensibilidade que ele calculou quando ele construiu, quando ele fabricou o sensor. Então, o fabricante fez um teste semelhante a esse que a gente fez aqui e já escreveu aqui para a gente na carta de calibração, né, que vem junto com o sensor ali na caixinha, a sensibilidade. Então, observem aqui, ó, sensitivity, né, em inglês. Tem aqui 101.8 mV por G. Né? Então, caso eu queira unidade de volts para gravidade, né? Lembrando que 1 G é 9.8 metros segundo ao quadrado, arredondando aí, né? Ou ainda ele oferece nessa outra unidade aqui, ó, 10.38 mV por metro segundo ao quadrado. Então, esse valor que a gente calculou, pessoal, o fabricante também calculou para a gente antes, né? Quando a gente comprou, a gente já sabia qual era esse valor. Então, comparando aqui com o valor que a gente calculou, vamos ver se bate ou se pelo menos é próximo, né? Então, na carta de calibração do acelerômetro, temos aqui 10.38 mV por metro segundo quadrado. Essa é a sensibilidade aqui que o fabricante passou para a gente. Tá? Porém, a unidade está um pouquinho diferente da unidade da nossa sensibilidade. Então, vamos alterar essa unidade aqui para a gente poder comparar uma coisa com a outra, né, de mesma ordem de grandeza. Tá? Então, 10.38 mV por metro segundo quadrado é a mesma coisa, né, que 0.01038 volt por metro segundo ao quadrado, né? Então, milivolt, né, mesma coisa que 10 a menos 3 volt. Então, eu multiplico esse valor por 10 a menos 3, eu passo para volt. Então, eu já estou quase próximo ali da unidade que a gente calculou, que na verdade era metro segundo ao quadrado por volts, ou seja, o inverso disso aqui. Então, se eu fizer 1 sobre 0.01038, eu vou chegar aí a 96.33, agora sim, metro segundo ao quadrado por volts. Tá? Então, colocando na mesma unidade que a nossa sensibilidade, a gente vai ver aí que o do fabricante é 96.33 e o nosso foi 96.07. Né? Então, bem próximo aí da sensibilidade que a gente calculou. Tá? Por que o fabricante oferece nessa unidade aqui um pouco diferente? Né? Porque, no caso, se eu utilizar volt por metro segundo ao quadrado, ou milivolt, eu vou estar passando o quê? Um sinal adquirido em metro segundo ao quadrado para passar para volt. No nosso caso aqui, na nossa aplicação de instrumentação, a gente quer o contrário. Né? Eu meço em volts e passo para metro segundo ao quadrado. Por isso que a nossa unidade é invertida aqui com relação do fabricante. Tá? Mas caso eu tenha um valor em metro segundo ao quadrado e queira passar para volts, aí é o contrário, é o inverso, é exatamente essa sensibilidade que o fabricante passou para a gente. Tá? Por que então devemos calibrar, né, o nosso acelerômetro, fazer o teste com o calibrador, se a gente poderia apenas pegar o valor da sensibilidade oferecida pelo fabricante? Visto que são valores bem próximos, né, se o fabricante já passa para a gente, por que a gente precisou de calcular? Né? Por que a gente precisa calibrar se o fabricante já passa para a gente? A gente precisa calibrar para conferir se o sensor está funcionando como esperado. Né? Quem me garante que o sensor não estragou ou que de quando a gente comprou até hoje não teve nenhum defeito, né? Então a gente calibra para poder ter certeza, né? Usa o calibrador para poder ter certeza que o sensor está funcionando, tá? Além disso, quando calibramos, levamos em conta a resistência elétrica dos cabos e do conversor AD. Então, quando a gente conecta o sensor nos cabos e os cabos no conversor AD, a tensão, né, elétrica que sai do sensor chega no conversor AD até ser digitalizado, né,
ela passa por toda a resistência ali elétrica dos cabos e do próprio conversor, que apesar de serem muito baixas, né, acaba tendo ali, não é nula, né, acaba tendo uma certa influência na tensão elétrica e, consequentemente, pode alterar um pouquinho do valor da tensão elétrica que a gente adquire, tá? Então, quando a gente calibra o conjunto de todos os equipamentos. Isso aqui é importantíssimo. Eu não estou calibrando só o sensor quando eu faço esse teste que a gente fez aqui. A gente está calibrando tudo, o sensor com o cabo, com o equipamento. Então, se eu tiver que usar, eu vou usar o meu fator de calibração ao invés de usar o do fabricante, por causa disso. Porque no meu caso, eu estou com a minha placa, com o meu cabo, que são os equipamentos que eu vou utilizar no meu teste. Então, eu tenho certeza que a calibração fica mais precisa mediante os equipamentos que eu estou utilizando, certo? Então, mesmo para quando vocês forem trabalhar aí e tiverem um valor de calibração um pouquinho diferente do fabricante, tá? Porém, se estamos em um teste em campo, sem condições de calibrar o sensor, podemos de maneira imediata utilizar a sensibilidade fornecida pelo fabricante, né? Então, ali no meio do teste, eu quero ter certeza, quero conferir a sensibilidade, quero conferir se o meu sensor está funcionando. Eu pego ali o calibrador, testo na hora, então é assim que a gente faz. Caso não tenha tempo, está meio corrido ali, eu posso só usar a sensibilidade do fabricante. E ao final do teste, quando a gente chegar, né, no laboratório, quando a gente acabar o teste, a gente vai e recalibra para ter certeza que o sensor não foi danificado ao longo do teste, tá? Então é assim que são as boas práticas aí de instrumentação com relação à calibração aí, ok? Também é importante destacar que no espectro do sinal, a gente verifica se a frequência do sinal coincide com a frequência do sinal harmônico gerado pelo calibrador. Então, quando eu olhei o espectro ali do meu sinal, né, o sinal do domínio da frequência, a gente viu lá que estava 159.1 Hz, né? Então, batia com o esperado, tá? No caso, arredondado para baixo, enquanto no calibrador ali está arredondado para 159.2. Como eu disse, não tem problema, visto que a gente está usando aí uma resolução de frequência de 0.1 Hz. Se a gente colocar 0,01, a gente vai ver exatamente o 159.15, tá? Com o valor da sensibilidade, né, que a gente calculou ali, o valor do fator de calibração, a gente corrige a amplitude, não corrige frequência. A gente corrige a amplitude para ficar na unidade metro segundo ao quadrado. A frequência é uma coisa, a amplitude é outra, não vamos confundir, tá? Para que a unidade, então, a gente corrige a amplitude do sinal para que a unidade fica na unidade que a gente queira, né? Que nesse caso é metro segundo ao quadrado. Tá? Então, passo de volts para metro segundo ao quadrado a amplitude do sinal. O valor da sensibilidade pode ser ajustado para que sempre a amplitude resultante seja 9,8 metros segundo ao quadrado, né? O valor da amplitude do calibrador. Então, na hora que a gente for fazer ali a reta de calibração, a gente vai colocar no eixo X o quanto que a gente mediu de amplitude pico. No nosso caso aqui, nesse caso, foi 0,102, mas você, no seu caso, né, quando você for precisar de calibrar um sensor, você vai colocar o valor de amplitude de tensão elétrica que você está medindo. E no eixo Y, 9,8, isso que esse é o valor aí da amplitude do calibrador, certo? E assim a gente calcula a sensibilidade. Aí uma pergunta, eu fiz o teste e não deu 159.1 Hz, deu, sei lá, 130, 200, ou um valor bem distante de 159.1. E eu sei que, na verdade, não tem nada a ver com erro de conversão analógica digital. Eu usei ali o ΔF que eu precisava, usei o número de pontos, o FS correto. Mas mesmo assim, está dando 180, 120, enfim, um valor bem fora aí do que a gente esperava. Então, a gente precisa, nesse caso, verificar se o calibrador ou o sensor está com defeito, né? Pode acontecer as duas coisas, daquele sensor está com defeito, mas também pode acontecer do próprio calibrador estar com defeito, nesse caso, né? Então, para testar, a gente pega um outro sensor, né? Coloca ali no calibrador, e aí se funcionar é porque o problema era o sensor mesmo, né? Então, nesse caso não tem conserto, tá, pessoal? Vocês podem mandar para o fabricante, talvez, se tiver na garantia, tentar aí algum reparo com o fabricante. Porém, se a frequência não bater, não existe fator de calibração para corrigir frequência, tá? Isso não existe. Frequência tem que sempre que bater, levando em conta que você utilizou os parâmetros de conversão AD corretos, tá?
Caso seja o calibrador que esteja com defeito, né? Eu coloquei outro sensor, continua dando uma frequência totalmente estranha aí, igual do primeiro sensor, mas totalmente errado, né? Ou seja, mesmo que eu mude o sensor, a frequência ainda está dando errado. Então, possivelmente o calibrador pode estar com defeito, tá? Então, precisa trocar o calibrador. Mas mesmo, pessoal, que calibrador é muito difícil, né, de um calibrador dar defeito. Mas mesmo que ele não dê defeito, periodicamente a gente precisa mandar o calibrador para o fabricante calibrar o calibrador. O que é calibrar o calibrador? O fabricante vai usar um outro equipamento, né, mais preciso ainda que o calibrador, para comparar o sinal gerado pelo calibrador com esse outro equipamento e assim ter certeza que o calibrador está funcionando, ou seja, está gerando um sinal harmônico de vibração com amplitude de 9,8 metros por segundo ao quadrado e frequência 159,1 Hz. Tá? Então, periodicamente, calibradores precisam ser calibrados. Aqui eu estou falando de acelerômetro, mas tudo que eu estou falando aqui vale para qualquer tipo de sensor, pessoal. Os fabricantes, em geral, eles fornecem, né, um calibrador, vendem calibradores separados aí para a gente testar os nossos sensores. Ou, caso isso não seja possível, a gente precisa mandar o próprio sensor para o fabricante recalibrá-lo. Tá? Então, quem for trabalhar na indústria vai ver que, né, nos setores de metrologia, né, que seguem as normas pertinentes a cada equipamento, a cada sensor, há um cuidado aí extremo com relação a esses prazos de calibração. Então, sempre que um sensor está aproximando aí do prazo de calibração, precisa entrar em contato com o fabricante e poder calibrar ou o sensor ou o calibrador. Tá? Então, portanto, depois que a gente calibrou, que a gente calculou aí o fator de calibração, a sensibilidade, toda vez que eu adquirir um sinal, né, ele vai vir em volts, porém eu pego esse sinal, multiplico pela minha sensibilidade, que eu vou ter a minha amplitude agora em metro segundo ao quadrado nesse caso. Tá? Então é muito simples, pessoal. No MATLAB basta alterar essa linha do código aqui. Ó. Antes estava assim, ó, canal 1 igual a sinal. Se vocês olharem lá no código que eu passei no início desse vídeo, vocês vão ver canal 1 igual a sinal. Agora, canal 1 é igual ao sinal vezes a minha sensibilidade. Por quê? Porque o sinal é o sinal que eu adquiri, é o valor que está em volts. Então, eu vou pegar volts, vou multiplicar pela minha sensibilidade, de tal forma que canal 1, né, que é o sinal que eu estou plotando aqui nos meus gráficos, né, no caso aqui do lado direito, ele já vai sair com amplitude volts vezes metro segundo ao quadrado dividido por volts, corta volts com volts, ou seja, vai sobrar a unidade metro segundo ao quadrado, que é a unidade que a gente está plotando aqui o nosso gráfico ao final da análise, tá? Então, muito simples. Depois de calibrado, eu posso medir qualquer vibração. Eu posso pegar esse meu sensor calibrado, colocar para medir ali a vibração do motor do carro, colocar ali para medir a vibração de uma máquina na indústria. Enfim, medir a vibração, meu sinal vai vir em volts, sempre em volts. Multiplico esse sinal pela minha sensibilidade, que eu tenho a minha resposta final em metro segundo ao quadrado. Ok? Então é isso. Essa foi a nossa aula aí de calibração de sensores. Nos vemos aí no próximo vídeo, na teoria da semana 10. Ok? Obrigado.